Pode ir lá, tá? E mais uma vez, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, e essa semana começa o pagamento do Pix por aproximação, igual aos cartões de débito e também de crédito. Mas o limite será de R$ 500 por transação. Vamos conferir. O Banco Central informou que passa a valer a partir de sexta-feira o Pix instantâneo, aproximando o celular da maquininha. A modalidade necessita do aplicativo do banco ou utiliza uma carteira digital oferecida por instituições autorizadas. Inicialmente, as transações do Pix por aproximação terão um valor máximo padronizado de R$ 500. Mas o cliente pode diminuir esse valor por transação e também criar um valor máximo por dia. O pagamento por aproximação pode ser feito usando as carteiras digitais, como Apple Pay e Google Pay, ou o aplicativo do próprio banco. Para isso, basta aproximar o celular da maquininha de pagamento, não precisa nem tocar. A modalidade de pagamento é parecida com os cartões de aproximação. De acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, em setembro do ano passado, a quantidade de compras com cartões e outros dispositivos por aproximação atingiu 65% dos pagamentos presenciais. Parte dos bancos já está oferecendo o serviço, tanto para carteiras digitais como para provedores de maquininhas. Algumas instituições já haviam se antecipado ao calendário do Banco Central com projeto piloto e testes. E o Pix caiu mesmo no gosto popular e esse é um assunto que interessa para todo mundo. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Reinaldo Domingos, ele que é educador financeiro. Boa tarde, Reinaldo. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Grande prazer recebê-lo aqui. Ô, Kleber, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Agora é tudo no Pix, é tudo rápido, Kleber. Bem lembrado. E olha só, Reinaldo, até reforçando o que você está falando aí, o Pix já é o meio de pagamento mais usado pelos brasileiros. Só para a gente lembrar, foram mais de 42 bilhões de transações em 2023 e com o Pix por aproximação. A tendência é que esse número aumente ainda mais. Quais serão as vantagens para o cliente, Reinaldo? Bom, primeiro, o consumo ele vem sendo cada vez mais objeto de atenção por parte das instituições financeiras para facilitar, ganhar tempo nas operações. Óbvio, nós não ganhamos dinheiro quando temos ao nosso lado. Ou seja, ganhar dinheiro demora, gastar dinheiro é rápido. Então, as instituições, elas facilitam, mas tem um grande problema aqui dentro desse processo, que é o consumo ainda mais fácil por parte do brasileiro. Pense, Kleber, nós hoje ganhamos em 30 dias e gastamos em segundos. E essa velocidade traz a gente a não pensar. Quando falamos de educação financeira, estamos falando em comportamento, atitude. E esta atitude leva a gente hoje ao desequilíbrio. Cada vez mais, com mais facilidades para comprar no Pix ou no cartão, também por aproximação, tudo isso está levando o brasileiro ao desequilíbrio financeiro. E esse desequilíbrio leva à inadimplência. Então, cada vez mais, nós temos ferramentas poderosas, aí a inteligência artificial, para potencializar ainda mais os nossos gastos. Então, o brasileiro, hoje está poupando, está gastando mais, Kleber. Olha, Reinaldo, muito interessante essa leitura que você fez, acima de tudo um alerta, né? Porque, como você disse, essa nova ferramenta pode potencializar principalmente as chamadas compras por impulso. Mas também é importante a gente lembrar, e eu pergunto o que você acha desse limite de R$ 500 para transações por aproximação. Você acha que esse limite pode ser um freio só de segurança, mas também para as compras? Queria que você comentasse esse teto que foi estipulado. Se nós pensarmos, Kleber,
que nós temos 80% dos brasileiros ganhando um salário mínimo, nós estamos falando de um terço, 33% do ganho do brasileiro está no limite que está agora sendo implantado e que vai realmente trazer alguns benefícios, sim. Mas nós estamos falando de R$500 que eu posso ir lá e fazer a redução para 50, para R$100. Eu recomendo sempre que você não tenha ferramentas de aproximação. Eu sou contrário a esta política, porque quanto mais facilidade, mais descuido. E um problema maior ainda, quando a gente vai passar esse Pix, esse novo, que agora chega dia 28, eu tenho que ter lá a minha facial. Então imagine, celulares passaram a ter mais valor ainda para aqueles que roubam, aqueles que furtam celulares. Só que é o seguinte, se eu quero passar o Pix, eu vou ter que ter a minha facial ali no rosto. Eu vou criar mais situações de riscos ainda para a população brasileira que já vem sobrecarregada, ela não pode ir numa praia, ela não pode ir numa rua, ela não pode comprar a céus abertos, ou seja, a situação só se agrava para o consumidor. Consumo maior, facilidade maior de gastos, vamos entrar cada vez mais no compulsivo, enquanto isso a inadimplência sobe para mais de 72 milhões de brasileiros inadimplentes. Enquanto isso, os nossos aposentados também estão sendo vítimas desse processo, que são mais de 37 milhões de brasileiros aposentados no INSS, que depende de parentes. Então, nós estamos indo para uma situação de uma população cada vez mais pobre, significa uma situação até mesmo miserável lá na frente. Então, toda a facilidade de tirar o dinheiro do brasileiro, ela está chegando com muita força. Agora, para ganhar dinheiro, cada vez mais está mais difícil, Kleber. Muito inteligente essa frase que você falou, né? Desde o começo da entrevista. Ganhar o dinheiro demora, mas gastar é rapidinho. E alguns especialistas, Reinaldo, afirmam que essa evolução do Pix pode representar o fim dos cartões de plástico, especialmente de débito. Você também acredita nessa tendência? Olha, os cartões de plásticos, eles vieram para ajudar bastante, né? Eu sempre recomendo que você utilize cartão de crédito ou de débito, ele é muito importante. Hoje também já está sendo substituído pelo celular. O mais importante é que sempre quando você faça uma operação, você tenha que ter a sua chave, a sua senha, para você fazer a aprovação disso. A gente vê agora, por exemplo, já chega aí o carnaval, dias de descanso, independente do que você vai fazer, você vai ter mais aglomerado de pessoas. Imagine você tendo o seu, aí o seu celular com o Pix aberto, seja para o cartão de aproximação, e você vai perder muito dinheiro. Já vimos aí pessoas que vão em feiras, em feiras, essas feiras de rua, e passam pelas pessoas e vão tirando dinheiro do próprio cartão lá de por aproximação. Então, nós precisamos realmente começar a entender que o dinheiro não aceita desaforo. Para você liberar um dinheiro seu, você tem que ser, sim, uma pessoa que a senha seja acionada. Eu sou contrário à aproximação, porque milhões de pessoas já perderam dinheiro por aproximação. E outra, a aproximação é assim, eu passei. Muitas vezes eu nem confiro o valor que está sendo passado. Então, está na hora da gente realmente ter mais consciência financeira, ter mais educação desse comportamento financeiro e ter mais cuidado e dar mais valor a esse sagrado dinheiro que a gente demora 30 dias para receber, muitas vezes, durante o mês, e, de repente, em 10 segundos, você pode estar perdendo todo ele por falta de respeito a esse dinheiro, porque ele é finito e ele é necessário para todos nós em todas as fases da vida. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o Reinaldo Domingos, ele que é educador financeiro. Reinaldo, quero agradecer a sua participação, a sua simpatia, mas principalmente a abordagem, isso porque você sempre se coloca ao comentar aí esse assunto do lado do consumidor. Muito obrigado aí por essas dicas. Eu que agradeço você, Cleber, bom trabalho aí. E vamos continuar aqui disposto a ajudar a população com a educação do comportamento financeiro. Um abraço, querido. Até mais. Um abraço a todos. Grande abraço. Até mais. E olha só, por falar em celular, em aplicativo, nesse fim de semana, a atriz Maria Ribeiro teve o celular dela roubado e acabou levando um prejuízo de R$30 mil. Só em São Paulo,
pelo menos 880 aparelhos foram levados entre domingo e sábado. A atriz Maria Ribeiro foi vítima de um assalto e teve o celular roubado por volta da 1 da manhã do último sábado. O aparelho estava com a tela desbloqueada, o que facilitou o processo de transferências bancárias realizadas pelos criminosos, fazendo a atriz sofrer um prejuízo de R$30 mil. Maria alega que passou a madrugada realizando bloqueio de cartões de crédito, mas, ao meio-dia do domingo, recebeu uma ligação do banco, o qual ela já tem conta há 30 anos avisando sobre o rombo na conta e dizendo que iriam abrir uma contestação dos valores roubados. Maria afirmou que se sente desprotegida como cidadã em todos os níveis da vida na capital paulista. No fim de semana que antecede o carnaval, segundo um levantamento da Secretaria da Segurança Pública, a capital paulista registrou ao menos 880 celulares que foram furtados e roubados. Na tarde de domingo, 2 mulheres foram presas com 16 celulares furtados na região de Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Segundo depoimentos, as 2 mulheres tentaram passar entre as pessoas fazendo zigue-zague, como se não soubessem como passar pela multidão. As suspeitas, de 21 e 24 anos, estavam escondidas em uma loja na Avenida João Dias. Durante a abordagem, elas admitiram os furtos e contaram que planejavam vender os celulares. No boletim de ocorrência, elas afirmaram que praticam esse tipo de crime com frequência e que nunca haviam sido presas. Olha, agora a gente vai fazer um giro pelo Brasil com os nossos repórteres para saber o que está acontecendo. E olha só, a gente vai começar então pelo Mato Grosso do Sul. O governo do Mato Grosso do Sul vai anunciar nos próximos dias um novo plano de atendimento para as mulheres vítimas de violência. Esse é um caso triste, né? E o assunto vem causando muita polêmica no estado após a morte da jornalista Vanessa Riccardi. Quem vai trazer as informações agora é a repórter Fabiane Dorta. O governo de Mato Grosso do Sul anunciou que trabalha na criação de um novo plano estadual de combate à violência contra a mulher, com o objetivo de fortalecer a rede de proteção, ampliar o atendimento psicológico e criar novas ações de prevenção. Além disso, a ideia é fortalecer as instituições que trabalham no acolhimento às vítimas e reforçar a importância da denúncia. A Defensoria Pública, o Ministério Público e a Polícia Judiciária. Esses órgãos, eles precisam ter um diálogo constante, eles precisam ter aí uma articulação e uma visão integrada e sistêmica do fenômeno da violência doméstica como um todo. Esses órgãos vão precisar fazer aí uma reestruturação dos seus serviços, para talvez aprimorar esse diálogo, fazer qualificação permanente, constante dos seus servidores públicos e aí a gente aumentar, a gente qualificar esse atendimento às mulheres e aumentar aí as possibilidades de efetiva proteção a essas mulheres. A gente precisa dizer para essas mulheres em situação de violência, para elas buscarem a delegacia, para elas buscarem o Poder Judiciário, para elas acreditarem que a medida protetiva pode sim salvar vidas. A iniciativa é efeito dos debates acalorados entre a sociedade civil organizada e o poder público que vieram à tona após o feminicídio da jornalista Vanessa Riccardi. Ela chegou a denunciar o ex-noivo e pedir medida protetiva, mas foi assassinada antes que ele fosse notificado pela justiça. O caso ganhou repercussão nacional depois da divulgação de áudios em que ela conta como foi o tratamento recebido na delegacia, revelando a necessidade de melhorar o protocolo de atendimento às vítimas. Nas ruas aqui do estado, a fragilidade do sistema preocupa as mulheres. Eu gostaria de ser atendida de um modo que me ajudassem, né? Na parte de, como eu posso te dizer, de ter um conforto, né? De ajudar, de não poder voltar e acabar sendo agredida de novo e que dessem uma atenção, né? Para esse tipo de coisa, porque a maioria das mulheres estão morrendo por falta de atenção. A pessoa já vem abalada, né? Já está com um problema seríssimo, precisa ser atendido mais rápido. A atenção, né? Eu acho que não só nessa área, em várias áreas, está precisando assim mais, a pessoa dar mais atenção. Tem muitas mulheres que sofrem agressão hoje em dia no país e é preso no dia, o cara é preso no dia e é solto no outro dia. Eu acho que isso eles deveriam pensar mais, a justiça deveria
rever os casos para poder isso não acontecer, por causa que muitos homens por aí já é acostumado a fazer isso e é preso num dia e no outro já está solto, ou no mesmo dia já está solto. Por isso que existe muita agressão hoje em dia contra a mulher. Então eu acho, na minha opinião, que se eles revessem mais, a justiça reforçasse mais a segurança das mulheres, isso não aconteceria. Mato Grosso do Sul registrou 20.000 boletins de ocorrência de violência doméstica e familiar no ano passado e 4.000 pedidos de medida protetiva foram concedidos. 35 casos de feminicídio aconteceram ao longo de 2024. Já este ano foram 4 mortes, todas este mês. A mais recente aconteceu na madrugada de sábado na cidade de Água Clara, que fica no interior aqui do estado. Mirielle Santos, de 26 anos, teria ido até a casa do ex-companheiro, de 31 anos, quando acontecia uma festa no local. Ela foi atingida com um tiro no abdômen. Ele chegou a levar a vítima até o hospital da cidade, mas fugiu em seguida. A defesa do acusado alega que o tiro foi acidental e que ele não ficou no hospital para fugir do flagrante. O caso foi registrado como feminicídio e é investigado pelas autoridades. Tem que ser investigado e principalmente punido com rigor. E olha só, nós vamos ver agora um verdadeiro milagre, um acidente de carro que aconteceu em Santa Catarina. E por muito pouco uma mulher não foi atingida. Quem vai trazer os detalhes agora é a repórter Michele Veiga. Nascer de novo, isso mesmo, é o sentimento que uma mulher da cidade de Braço do Norte, na região sul de Santa Catarina, teve no final de semana. Um vídeo de câmeras de segurança em uma das ruas da cidade mostrou o flagrante quando a pedestre estava andando pela rua e um veículo atravessa e colide com outro do qual ela estava do lado. As imagens mostram que realmente, por um triz ou um milagre, a mulher não se machucou gravemente. A polícia militar foi chamada e confirmou a veracidade das imagens, onde o motorista que provocou a colisão não se feriu. O caso aconteceu no último sábado e as imagens ganharam o mundo da internet. O condutor do veículo Montana, que acabou batendo no Honda HR-V que estava estacionado, não tinha sinais de embriaguez e estava, inclusive, com roupa de uma empresa do qual prestava serviço. Um boletim de ocorrência foi registrado, os veículos danificados removidos pela seguradora e a mulher, que por um triz não foi atingida, não foi localizada pela reportagem. A segunda mulher que aparece na calçada também tomou um susto e por pouco não foi atingida pelo veículo que acabou sendo atingido. E olha, no Rio Grande do Sul, um outro acidente de trânsito por pouco não acaba em tragédia. Um ônibus perdeu o controle e entrou em uma agência bancária. A imagem é impressionante. Quem vai contar agora a história é a Kátia Fantin. Um baita susto. Na madrugada desta segunda-feira, um ônibus colidiu contra a porta de uma agência bancária aqui no centro de Porto Alegre. O coletivo envolvido pertence à Carris, é uma das empresas operadoras de transporte coletivo aqui da capital. Com a batida, o saguão da entrada da agência do banco ficou danificado até o teto, lâmpadas e parte do forro também caíram. O motorista do ônibus conta que transitava pela avenida quando o carro bateu na lateral do veículo, próximo da roda dianteira. Ele perdeu o controle do veículo, que foi jogado contra a agência. O veículo estava voltando para a garagem, por isso não transportava passageiros. O homem não se feriu. Já o motorista do carro quebrou um dos pés e ele foi encaminhado para receber atendimento médico. Muito obrigado pelas informações, Kátia. E agora a gente muda de assunto, porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações está aqui ao meu lado, é o Caio Veríssimo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e um prazer voltar a interagir com você aqui, Caio. E olha só, a gente vai começar falando do Campeonato Paulista, né? Isso porque, apesar do sofrimento, principalmente do Palmeiras, os 4 principais times do estado passaram à próxima fase. Vão disputar o título, né, Caio? Isso
Isso aí, Kleber. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, Corinthians e São Paulo já estavam classificados. O Santos dependia só dele mesmo, mas se garantiu. Já o Palmeiras foi no sufoco e agora os 4 grandes voltam ao mata-mata após 5 anos. Considerado o estadual mais difícil do Brasil, o Paulistão voltou a ter os 4 gigantes na fase de mata-mata, algo que não acontecia desde a edição de 2020, quando o Palmeiras venceu o Corinthians nos pênaltis. De lá pra cá, o Santos ficou de 2021 até 2023 sem se classificar, e no ano passado foi o Timão que ficou de fora. Nessa edição, o Palmeiras quase que não se classificou, mas o garoto da base, Alan, marcou o gol no final do jogo contra o Mirassol e manteve viva a esperança do 4º título seguido do Verdão. Com todos os classificados, os confrontos ficaram assim. O Corinthians, que teve a melhor campanha da primeira fase, vai enfrentar o Mirassol, que acabou de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Santos, do craque Neymar, vai receber o Red Bull Bragantino em outro jogo de 2 times da Série A. O São Paulo vai jogar contra o Novo Horizontino no Morumbi. E o Palmeiras, por ter ficado com o 2º lugar do Grupo D, vai jogar fora de casa contra o São Bernardo. Olha, a gente falou do Paulistão, né, Caio? Mas os campeonatos estaduais estão a todo vapor pelo país e tem muito ataque dando problema, dor de cabeça para os zagueiros Brasil afora, né, Caio? A galera realmente não tá perdoando os zagueiros, Kleber. Bom, nós listamos o ranking dos times mais goleadores nesse ano até aqui e já adianto que no top 5 tem surpresa, vamos ver. O futebol brasileiro voltou com muita bola na rede em 2025. Em média, os clubes nacionais já jogaram 12 partidas nesse ano e a cada rodada é possível ver a qualidade dos ataques encontrando entrosamento, somando gols e mais gols. Por isso, nós trouxemos aqui o ranking dos clubes da Série A que mais balançaram as redes até aqui. E quem lidera o ranking de melhor ataque até o momento é o Flamengo. O rubro-negro carioca tem impressionantes 28 gols em apenas 12 jogos, uma média de mais de 2 gols por partida. Só nesse ano, o Mengão já ganhou 3 jogos pelo placar de 5-0, se consolidando como um ataque que deve criar problemas para os adversários no decorrer do ano. Em segundo lugar está o Sport Recife. O time nordestino soma 26 gols em 13 partidas e quer mostrar que na Série A vai dar trabalho para muita defesa. A terceira posição também vem do Nordeste. Com 25 gols em 13 jogos, o Vitória da Bahia certamente é uma grande surpresa no ranking. Com os números idênticos ao do Vitória, o rival Bahia também entrou na lista. Na 4ª posição, o tricolor baiano também guardou 25 gols em 13 jogos. E de lá de cima a gente desce para a parte sul do Brasil. Isso porque na 5ª posição está o Grêmio. O tricolor gaúcho fez 22 gols em apenas 10 jogos, mostrando muita eficiência dos seus atacantes. Já as 3 próximas posições vêm do estado de São Paulo. Mirassol, Palmeiras e Corinthians assumem a 6ª, 7ª e 8ª posição respectivamente. Todos fizeram 21 gols, mas o Timão tem um jogo a mais. Partida da pré-Libertadores que o time jogou recentemente. Em 9º lugar está o Santos de Neymar. 20 gols em 12 partidas para o Peixe. E fechando o top 10 está o Fortaleza. O Leão do Pici soma 19 gols em 9 partidas e vem forte para os campeonatos que disputa em 2025. Após essa chuva de gols no início do ano, com certeza já tem muita defesa preocupada com o que há de vir. Por falar em gols, né, Caio? Parece que o Palmeiras finalmente encontrou o tão sonhado camisa 9 que a torcida tanto pede, aliás, até cobra, né, Caio? Tudo indica que realmente encontrou, Kleber. Bom, o Vitor Roque está a poucos detalhes de ser anunciado como novo jogador do Verdão. Apesar do entusiasmo, o Palmeiras negocia com cautela, vamos ver. Faltando 4 dias para o fim da janela de transferências brasileira, o Palmeiras avançou nas conversas pela contratação do centroavante Vitor Roque, do Barcelona, que está emprestado ao Betis, também da Espanha. O desfecho do negócio, seja positivo ou negativo, deve sair no início desta semana. O negócio é tratado com cautela, por ser uma operação complexa, com muitas pontas a acertar. E uma delas é o formato da transferência. A janela da Espanha está fechada, então o atacante não poderia retornar ao Barcelona para ser transferido ao Palmeiras. Um acerto, portanto, deve precisar passar por um empréstimo através do Real Betis no início. O Barcelona aceitou negociar nos termos da oferta do Verdão, que é de 25 milhões de euros, aproximadamente 160 milhões de reais. As bases contratuais estão alinhadas para serem assinadas e o contrato será de 5 temporadas.
O jogador de 19 anos esteve em campo no último domingo na vitória do Betis por 2-1 sobre o Getafe pela La Liga. Roque possui 33 jogos na temporada, com 7 gols anotados. Caso dê tudo certo, Vitor Roque seria a 6ª contratação do Alviverde em 2025, visando principalmente o Mundial de Clubes, em uma posição que o time carece há muito tempo. Bom, e olha só, acaba de sair uma nota da La Liga informando que o negócio entre o Palmeiras e o Barcelona, pelo Vitor Roque, pode melar. Isso porque, segundo a norma de negócios do futebol espanhol, o jogador que está emprestado ao Real Betis precisaria ser devolvido ao Barcelona para concretizar a rescisão do contrato. No entanto, a janela de transferência na Espanha está fechada nesse momento, ou seja, o Vitor Roque não virá para o Brasil. Bom, tudo indica realmente, Kleber, que é um balde de água fria aí para os torcedores palmeirenses. E a gente vai estar aí bem antenado com as informações para trazer mais notícias para o torcedor e para os nossos, para quem nos acompanha. Bom, é isso. Um grande abraço a você, a quem nos acompanha. Até mais, viu? Muito obrigado pelas informações, Caio. Até mais. E olha só, vamos mudar de assunto agora para trazer um alerta. 23 milhões de crianças brasileiras apresentam algum problema de visão. E isso acaba causando dificuldade de aprendizado e até evasão escolar. Segundo o estudo feito pelo Projeto Social em Piscar de Olhos, 2 a cada 10 crianças no Brasil têm problemas de visão e muitos não recebem tratamento adequado, o que acaba causando dificuldade de aprendizado e até evasão escolar. Matemática é a disciplina em que mais essas crianças apresentam dificuldade. A estimativa é de que 23 milhões de brasileiros em idade escolar apresentam miopia, hipermetropia e astigmatismo. A identificação dessas condições em crianças pequenas não é fácil. Se a criança nunca enxergou bem, ela não se dá conta que há algum problema. Além disso, nessa idade, o cérebro consegue se adaptar com bastante rapidez, compensando um possível déficit visual. Por isso, a atenção da família e dos professores aos sinais são muito importantes. Sinais como a criança esbarrar muito nas coisas, apertar os olhos quando quer ver algo que está distante, ou até mesmo apresentar desenvolvimento escolar muito diferente dos outros colegas de sala, são grandes indícios. Segundo especialistas, quanto mais cedo o problema for identificado e tratado, menos efeitos ela terá no futuro. A primeira consulta deve acontecer ainda no primeiro ano de vida, entre os 6 e 12 meses, e entre os 3 e 5 anos, a criança deve passar por um exame mais completo, de acordo com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica. Bom, fica o alerta e essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais. Vou começar de lá, tá?